Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o like e se inscreva no canal que vai estar ajudando muita gente aí, pessoal. E hoje estamos aqui com o West, sem filtro, aqui no Jornal da West. Todos os créditos ao canal deles, o link está na descrição e no comentário fixado. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Do INSS. Inicialmente, o caso estava nas mãos de Dias Toffoli, ministro relator da ação do governo envolvendo ressarcimento às vítimas do INSS. A PGR, então, acionou o presidente da Suprema Corte. O ministro Luiz Roberto Barroso decidiu pela redistribuição após surgirem menções a autoridades com foro privilegiado. Fabi, a gente repercutiu aqui na semana passada, né? O PGR havia pedido que o Dias Toffoli não fosse o relator desse caso, tinha pedido justamente o sorteio e o sorteio caiu para o André Mendonça. Pois é, né? Primeiro nós tivemos essa situação vexatória do Toffoli colocando as mãos ali no processo e pronto, acabou, e todo mundo sabe que isso ia ser uma blindagem jurídica, né? A gente já está acostumado com isso, mas estava bem evidente. PGR fez isso então, pediu para que fosse redistribuído, foi e caiu nas mãos justamente, acho que do ministro que menos se encaixa ao governo Lula, que é o ministro André Mendonça. Muita gente, infelizmente, duvida do processo de distribuição do Supremo. E a gente não pode culpar ninguém, não é mesmo? Porque foi pedido auditoria, depois foi cancelado pela UOL, né? A UOL pediu, depois o ministro Barroso falou que não iria mostrar essa distribuição. Agora é um tanto diferente este momento político, porque não é mais um momento jurídico. Penso eu que o André Mendonça realmente não é porque ele tem uma vertente bolsonarista, não é isso. Mas a gente eu principalmente costumo acompanhar os julgamentos do Supremo e sei que o ministro André Mendonça hoje o magistrado com mais vontade de ser um magistrado comum, né, sem decisões mirabolantes, sem nada de inovação, que é como tem que ser, né? Eles não estão ali para inventar leis, eles estão no máximo para pegar o que está na lei e adaptar o caso em tela, o caso a caso. Então, o ministro aí, mas é uma grande derrota para o governo, que já perdeu aí, a gente já está assistindo, esse é o nosso tema principal até o momento aqui no jornal, a questão da mesa diretora e etc. E todo mundo contava com o quê? Com a judicialização que iria passar nas mãos do Dias Toffoli e ele poderia então fazer uma blindagem do governo federal, atual governo federal. Isso não vai ocorrer, então creio eu que os pedidos feitos e que serão necessários, a gente já sabe que terá muita briga, são mais de 930 requerimentos só até o momento, vocês imaginam que isso vai se desdobrar, e a esquerda já se mostrou com essa vontade de tumultuar, então tudo vai parar no judiciário, então estará nas mãos de André Mendonça, que ele tenha essa consciência desse momento atual do Brasil e principalmente de proteção, porque quem tem que ser blindado na situação toda é quem foi usurpado, então são os vulneráveis, são os pensionistas, são os aposentados e o pessoal que acabou fazendo um empréstimo sem nem perceber, né, e foi retirado seu dinheiro ali por um tempão, né, e a gente nem sabe se isso foi devolvido, porque isso é uma outra fase aí deste processo que nós vamos acompanhar. Serrão, é justamente isso, né? A gente até estranha quando a gente vê um mínimo de normalidade acontecendo no nosso país, de tão acostumado que estamos com as manchetes completamente chocantes. Mas o ponto que a Fabi levantou é o ponto principal do debate. A gente sabe que o Supremo se comporta como um ente político e a esperança é justamente essa, como o André Mendonça. A maior parte do tempo a gente vê ele realmente como um juiz, um ministro, falando nos autos, enfim, não dando uma de Alexandre de Moraes. A esperança é que justamente não tem aí interferência do STF, mais uma vez, que a gente já perdeu aqui as contas na CPMI. Por isso que André Mendonça agora tem a chance de mostrar como tem de operar um magistrado. André Mendonça vai investigar? Não, André Mendonça não vai investigar nada. O papel investigatório não é uma função dele. Ele não é um promotor. Ele é um juiz. Então, a ação dele vai apenas orientar para que tenha plena legalidade a ação investigatória daqueles que têm a competência para isso.
Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal. Então, esse é o ponto muito importante. As investigações estavam paradas, isso é assustador, paradas, porque não havia uma definição sobre quem seria o relator desse caso. O que pode ter sido causado de prejuízo para as investigações tanto tempo parado sem investigação real? Essa é uma questão que precisa ser feita e atendida. Agora, é hora da gente ter um caso gravíssimo que precisa ser investigado dentro da legalidade e da seriedade, sem questões políticas. Na CPMI, o relator até citou que não vai se vingar de ninguém, até porque esse não é o papel. Ali não é o papel de vingança, a gente tem que parar com esse negócio. Quem tem que investigar é Polícia Federal e Ministério Público. Quem tem que julgar é o juiz. E quem tem que se vingar é ninguém. É ninguém. A hora que a gente aprender isso, o Brasil vai voltar ao caminho da institucionalidade. Não vai ser fácil, mas vamos tentar e cabe a nós da imprensa cobrar isso todo dia. Deputado petista alega risco de fuga de Jair Bolsonaro e aciona a PGR de Paulo Gonet. Resultado: agentes federais vigiam em tempo integral a casa do ex-presidente, que segue em prisão domiciliar. Quem tem os detalhes é o repórter Victor Salina. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Geisiane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Oeste. É isso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou favorável ao recrudescimento da vigilância contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a gente explicar melhor para a nossa audiência, contextualizar aqui, o que aconteceu na semana passada, o deputado federal Lindenberg Farias, ele é líder do PT na Câmara, ele enviou um ofício à PF pedindo, então, que a PF aumentasse essa vigilância sob o risco de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde o último dia 4 de agosto. Segundo o Lindenberg, ele poderia fugir para qualquer embaixada perto da casa dele, inclusive a dos Estados Unidos, que ficaria a 10 minutos de distância. E aí, o Andrei Rodrigues, o diretor da PF, encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes esse ofício. E o ministro Alexandre de Moraes, relator, então, desse inquérito, encaminhou para o Ministério Público Federal, pedindo uma manifestação em até 5 dias, que é essa manifestação de Paulo Gonet, que diz o seguinte nesse documento: recomenda-se formalmente à polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas. Então é isso que disse o PGR. E aí o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, ele se manifestou depois dessa decisão. Ele disse o seguinte: a organização diariamente aumenta a vigilância e o esculacho contra o último presidente do Brasil, que jamais foi acusado de qualquer corrupção ou de qualquer outro crime com provas, tratando-o pior do que um líder do narcotráfico. Isso não acontece por acaso ou por coincidência, disse então no X o vereador Carlos Bolsonaro. E aí, o deputado federal Lindenberg Farias, que provocou então toda essa ação lá desde o início, ele chamou essa manifestação de uma vitória importante. Geisiane, eu volto com você. Fabi, a casa mais vigiada do país deixou de ser a do BBB, viu, Fabi? Passou a ser do ex-presidente Jair Bolsonaro. É interessante a linha do tempo, Fabi. Lindenberg aciona, toca a bola pro Gonet, entendeu? Passa ali, ó, pro PGR, que passa a bola pro Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, que já cansou de dar declarações a favor da censura do nosso país. Já viajou com Lula também, né? Quem não da esquerda não viajou com Lula, não é mesmo? Já viajou, já carimbou esse passaporte. Aliás, são essas as instituições do nosso país. Que jogada mais ensaiada, não é mesmo? Tá muito na cara, né? A gente só não sabe quem é que de fato mandou essa ordem cruel. Isso é crueldade. Isso não tem nada a ver com lei, né? Não tem nada a ver com manutenção. Manutenção do quê? Né? O presidente Bolsonaro jamais se mostrou contrário à lei, né? Por mais que desagradem esse pessoal. Jamais se mostrou também fazendo qualquer tipo de obstrução de justiça, por mais que Alexandre de Moraes e demais falem isso aos 4 ventos em voz alta. Talvez eles falando assim, quem sabe se convençam, mas o que importa nos autos são as provas trazidas, e não há provas nesse sentido, ao contrário.
o presidente Bolsonaro sempre se dispôs a prestar o papel na justiça, né, quando é chamado, prestou inúmeros depoimentos, colocou à disposição os seus bens, nem sei mais a quantidade de aparelhos celulares e etc. que foram apreendidos, foi virado de cabeça para baixo, não se achou nada. Agora, o que está incomodando? Cautelar. A cautelar que não é devida, que não é legal, que causa, sim, nulidade absoluta do processo. Essa cautelar aí, não sei quem está passando, não sei se o presidente Bolsonaro está pegando num celular falando no WhatsApp. Nossa, que crime horrendo! Né? Ainda mais no Brasilzão de meu Deus, o mesmo Brasilzão que nós temos agora, neste exato momento, uma série de traficantes, uma série de gente perigosa, uma série de gente psicopata com arma na mão ou com caneta na mão e poder, prontinho para fazer maldades ao cidadão comum. E o cidadão comum assiste isso com aquela voz embargada, né, irritada, de impotência, porque quem poderia estar fazendo alguma coisa, que é o Congresso Nacional, ou está lá na CPMI, agora que vai tomar todo o espaço, penso eu, assim, é preciso isso, mas dava para se dividir, não é mesmo? Em várias frentes de batalha, ou o pessoal, ou até o pessoal também, quem tem poder no Brasil que manda em alguma coisa, está assistindo isso achando que isso jamais vai chegar neles mesmos, né? Agora, se o Brasil fosse um Brasil de verdade, caberia a quem? Caberia talvez, né, uma denúncia à própria PGR para a apuração desse tipo de jogada ensaiada. E qual o objetivo disso? É talvez limitar a ação política de um ex-presidente da República? Qual substância isso tem na lei? Não tem, né? Então a gente está assistindo um excesso de tirania, sobra tiranete para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque foi dada a largada e ninguém parou. E agora, né, a gente não sabe mais o ponto de retorno, mas o Brasil precisa enfrentar este mal pela raiz, né? Uma pena que Lindenberg esteja combinando com quem? Com Andrei Rodrigues, justamente aquele que jamais também se poupou de mostrar que era o quê? Comunista. Serrão, ontem a Fabi, ao mencionar aqui o assalto que sofreu a família do Jair Bolsonaro, né, os avós ali dos filhos, mencionou que o certo seria agora acionar a PF para investigar, mas tinha esse problema. Hoje ela menciona que o certo seria acionar a PGR, mas também está aparelhada. Mas olha só, Serrão, em que mundo nós estamos? Porque foi um deputado federal que acionou e conseguiu mover todas essas estruturas em menos de uma semana, Serrão. Foi assim que eles conseguiram mover toda essa estrutura de colocar, inclusive o Alexandre de Moraes aparece também, então ele conseguiu mover as estruturas do STF, da PGR e da PF assim, muito rapidamente, um deputado federal. E a gente ainda precisa colocar nessa conta que o Bolsonaro é um senhor já, ele não é mais nenhum jovenzinho, passou por aquela enorme cirurgia há menos de 6 meses e naqueles áudios que foram vazados, a gente vê que ele tem dificuldade até para falar, ele inclusive menciona que ele está com soluço o tempo todo, enfim. A gente vê que ele tem consequências tanto da tentativa de assassinato que ele sofreu, quanto dessa última cirurgia, uma cirurgia inclusive muito grande. Então, quer dizer, é a construção realmente de uma imagem perigosa e letal em uma pessoa que não representa isso para o país. E o mais apavorante dessa história toda é que o Brasil deu normalidade a cenas como essa. Um presidente da República usando tornozeleira eletrônica. Vamos lá. Qual foi o crime que ele cometeu? Matou alguém? Corrompeu alguém? O que ele fez? Qual foi o crime dele para estar justificando que ele utilize essa tornozeleira? Primeiro absurdo, isso é inaceitável. Segundo, tirar o telefone do presidente, o presidente não poder acessar rede social, tá? Isso é absolutamente inconstitucional. Não tem justificativa. A gente não pode aceitar isso como normal. O certo seria até que deixasse o presidente usar. Mas a justiça quer fazer o monitoramento dele. Ok, dentro da lei, se ele é investigado, ele poderia, em tese, ser monitorado legalmente. Aí é outra história. Agora, você impedir
que ele esteja usando, tenha direito à comunicação, isso é o fim da picada. Outro ponto, agora essa autorização para o monitoramento, ampliar o monitoramento do Bolsonaro. O que significa isso? É botar algum meganha ali na porta da casa do Bolsonaro ou tomar medidas que vão investigar se ele está usando o telefone ou não? É esse monitoramento a que se refere a decisão autorizada pela Procuradoria-Geral da República, e tudo isso temos que insistir. Bolsonaro não foi condenado por nada ainda. E mesmo que tivesse sido, isso seria absurdo. Essas medidas afrontam o Estado de Direito. É por isso que o Brasil está virando alvo de vexame internacional. É por isso que os Estados Unidos da América estão sancionando o Brasil. O Brasil fez isso com empresas e cidadãos americanos. Os americanos não acharam isso normal, por isso estão sancionando. A gente finge que tudo é normal e está tudo acontecendo como está agora. Eu só quero ver, na hora em que sair de verdade a condenação de Bolsonaro, ele for jogado numa cadeia de verdade, não numa prisão domiciliar, qual vai ser a reação? Ou não haverá reação nenhuma? Será que é isso que o regime nazi-comuno-fascista tupiniquim está esperando acontecer? Aguardemos. O tempo é sempre o senhor da razão. Fabi, a gente ainda precisa fazer aqui uma retrospectiva a respeito desse tema, né? Porque o Bolsonaro recebeu essa tornozeleira eletrônica, medidas cautelares que não são explicadas exatamente quais são, né? O próprio Alexandre de Moraes, com aqueles erros grotescos de português, nunca explica efetivamente quais são as medidas cautelares. Ele fala que pode dar entrevista, mas se ele dá entrevista, a gente sabe que o veículo de comunicação pode ser derrubado, por exemplo, das redes sociais, enfim, pode sofrer, portanto, sanções. Então, a retrospectiva é essa tornozeleira eletrônica e aí medidas cautelares, manifestação do pessoal na rua, obstrução também da oposição, movimentação, na sequência, prisão domiciliar do Bolsonaro. Então, a gente ainda precisa dar um passo atrás nessa história toda. Fala pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Já dei sua opinião e seu comentário aí no final do vídeo, que é muito importante. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações e se inscrevendo no canal para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua tela. Pessoal, estamos aqui com Conexão Política, o site que traz a verdade. Último dia, Moraes cobra explicação de Bolsonaro sobre risco de fuga e uso das redes sociais. Prazo encerra na sexta-feira. A defesa do ex-presidente tem até sexta-feira para responder ao STF sobre descumprimento de medidas cautelares. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL tem até as 20h34 desta sexta-feira, dia 22, para manifestar sobre o descumprimento de medidas cautelares impostas sobre o Supremo Tribunal Federal, STF, sobre indícios de tentativa de fuga. O prazo de 48 horas foi fixado pelo ministro Alexandre de Moraes na quarta-feira, dia 20. No despacho de Moraes sustentou reiteração de condutas ilícitas e comprovado risco de fuga, citando o relatório da Polícia Federal. PF, que indiciou Bolsonaro ao deputado Eduardo Bolsonaro do PL por coação de autoridades árbitro do processo que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. Diante de todo o imposto, intimide-se a defesa de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 48 horas, preste esclarecimento acerca dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, da reiteração das condutas ilícitas e da existência de comprovado risco de fuga, escreveu Moraes. A PF anexou inquérito em um rascunho solicitação de auxílio político na Argentina, data em fevereiro de 2024, direciona o presidente Javier Milei.
O documento, segundo o investigador, reforça a suspeita de invasão, embora se trate de um único documento em forma editável, sem data, assinatura. Seu teor revela que o réu planejou atos para fugir do país com o objetivo de impedir a aplicação da lei penal. Diz relatório da PF, o arquivo conduto apresenta erros, inclusive gráfico incorreto o nome do Miller e escrito com Miller. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações aí. E até a próxima.